E aí, aqui é o Node, imagine só. Durante uma pescaria no meio da noite, Ed e seus amigos sentem alguma coisa atacando seu barco, e de repente um deles é arrastado para dentro d'água. Alguns segundos depois, Blaine consegue retornar para a superfície e nada em direção ao barco, mas acaba sendo puxado novamente para o fundo, e seus amigos não conseguem salvá-lo. Nessa hora, os galhos das árvores começam a se esticar e a crescer debaixo d'água. Ao ver aqueles troncos se aproximando do barco, Ed arremessa um explosivo no lago e consegue destruí-los. No entanto, do outro lado, outros galhos surgem de dentro do pântano e levantam o barco, atingindo o corpo de Ed e derrubando o piloto na água. Enquanto seu amigo é atacado, Coyle aproveita para nadar até a margem e tenta escapar, mas acaba sendo cercado pelos galhos. 2 dias após o ataque, Suzy começa a passar mal durante a aula e é socorrida por sua professora após um desmaio. Enquanto isso, na República Democrática do Congo, Abby ajuda a fazer o resgate de 2 crianças e está prestes a realizar alguns exames na garota que está com uma febre gravíssima. No entanto, Harlan aparece e revela que a médica foi convocada para retornar aos Estados Unidos, pois está tendo um surto numa região da Louisiana. No dia seguinte, Abby conhece Suzy e encontra um galho de árvore repleto de gosma no travesseiro dela. Enquanto um dos médicos faz uma análise daquela amostra para descobrir de onde ela veio, Abby vai atrás dos familiares da menina e então descobre que a mãe dela não está mais viva e o pai desaparecido. Como seu barco não está no cais, tudo indica que o homem está na água, então a médica decide ir até a casa de Suzy para investigar. Ao chegar lá, ela encontra um antigo namorado, que agora é xerife da cidade, e descobre que Coyle, o pai da menina, é pescador. Segundo Matt, o homem foi detido algumas vezes por pesca ilegal, e Abby entra na casa para verificar se Coyle já está de volta. Enquanto procura pistas sobre o que pode ter causado a doença de Suzy, a médica escuta um som suspeito e percebe que há uma espécie de planta crescendo na parede. Ao seguir os rastros deixados pelo caminho, Matt e Abby encontram Alec, e o homem mostra para ele o corpo do Sr. Coyle, que está mumificado no banheiro. Aparentemente, o homem foi infectado por algum patógeno que tomou seu corpo de dentro para fora e em pouco tempo o eliminou. Segundo Alec, ele foi contratado para coletar e analisar amostras do pântano e acredita que elas possam estar ligadas àquela infecção. Ao dizer isso, o homem consegue convencer Abby a acompanhá-lo até sua cabana e apresenta para ela o seu cachorro Garrow. O biólogo conta que aquele lugar foi adaptado para funcionar como um laboratório de pesquisa e revela que está prestes a identificar uma nova vertente de agente mutagênico enterrada no fundo daquele pântano. Após pingar uma amostra do material que coletou naquela manhã em um punhado de musgo, Alec mostra que a planta começa a crescer indefinidamente e ocupa todo o espaço disponível. Quando percebe que o vidro está prestes a explodir, o cientista usa nitrogênio para destruir as plantas e barrar o crescimento. Nesse momento, Abby percebe que aquele agente mutagênico pode ser a causa da doença de Suzy e retorna para o hospital para fazer a análise no corpo do Sr. Coyle. Após retirar algumas amostras de planta do corpo do homem, a médica pede que Alec faça novos testes e ambos ficam distraídos com as imagens do microscópio, enquanto as plantas que estão no interior do corpo de Coyle começam a crescer. Rapidamente, os galhos se espalham pela sala e Abby só percebe o que está acontecendo quando o corpo se levanta. Nessa hora, a mulher grita e Alec começa a procurar uma saída segura para que eles não sejam infectados. De repente, Suzy, que estava totalmente apagada, recobra a consciência e remove os aparelhos do seu corpo. A garota chega no laboratório e vê Abby sendo arrastada pelos galhos que se agarram à sua perna, mas Alec consegue salvá-la. Ao ver o estado do seu pai, a menina entra em desespero e desmaia. Quando percebe que Suzy está em perigo, a médica corre para salvá-la enquanto usa substâncias inflamáveis que encontra no laboratório para incendiar o monstrengo. Assim que as plantas são eliminadas, ele usa um extintor para apagar as chamas e Abby consegue reanimar a garota. Naquela noite, Abby e Alec vão ao local onde Coyle e seus companheiros foram pescar e encontram o barco deles destruído. Ao investigar a embarcação, a dupla encontra uma bolsa com um laptop e uma maleta que possui um par de seringas. Nesse instante, Alec percebe que Coyle e seus amigos não foram até lá para pescar
e decide levar aquela substância para ser analisada em laboratório. Ao final da análise, o cientista descobre que aquele líquido é um acelerador biológico, como o que foi tirado do pântano, porém mais forte. Isso indica que há alguém espalhando a substância no pântano e causando a doença. Então, Alec decide seguir as localizações marcadas no GPS do laptop que encontrou a fim de recuperar as maletas que foram lançadas na água. Porém, durante a missão, ele se depara com um homem encapuzado e acaba sendo atingido por 2 disparos. Em seguida, o sujeito lança uma bomba no barco de Alec e o cientista precisa pular na água segundos antes da explosão. Quando percebe o que acabou de acontecer, Abby imediatamente vai ao encontro do seu parceiro e o corpo de Alec começa a ser envolto pelos galhos que o arrastam para debaixo d'água. Ao chegar no local da explosão, Abby tenta desesperadamente encontrar Alec, mas seu barco acaba sendo atacado e ela cai no pântano. Durante a fuga, a médica encontra o corpo de outro homem preso entre os troncos retorcidos e vê um monstro saindo de dentro d'água. Apavorada, ela tenta fugir e nem se dá conta de que aquela criatura é o próprio Alec. Alguns minutos depois de escapar com vida daquele pântano, Abby retorna com Matt e uma equipe de busca para procurar o biólogo. Assustado, Alec foge e ao tentar remover todo o musgo da superfície do seu corpo, descobre que não há nada embaixo daquele aglomerado de células, pois ele foi transformado no monstro do pântano. Na manhã seguinte, Harlan descobre que Suzy fugiu do hospital e aciona a polícia para ajudar a procurá-la. Enquanto isso, Abby conta com a ajuda de sua amiga Liz para encontrar Daniel, um antigo colega de quarto de Alec. Agora que o biólogo se foi, Daniel está cuidando de Garrow e mostra para a médica o computador de Alec. Dessa forma, Abby consegue acessar alguns vídeos antigos do cientista e descobre que ele estava começando a se apaixonar por ela. Nesse momento, a médica se emociona, mas é interrompida por uma mensagem do seu colega de trabalho que revela que Suzy desapareceu. Preocupado com os moradores de sua cidade, Avery chama a doutora Caroline e o Dr. Jason para ir até a sua casa dar explicações sobre o acelerador biológico que eles criaram. O homem contratou os cientistas para desenvolverem uma substância capaz de fazer as árvores crescerem mais rápido para drenar a água. Além disso, o empresário pretendia vender essas plantas para empresas farmacêuticas e de cosméticos. No entanto, depois que o acelerador foi usado, alguns moradores da cidade adoeceram e Avery exige uma explicação sobre o que aconteceu. Ao ser confrontado, Jason afirma que a substância que ele criou não pode ser a responsável pelo adoecimento das pessoas e garante que tudo não passou de uma coincidência. Porém, ao ser pressionado, o cientista afirma que irá investigar a origem do patógeno e Avery o aconselha a resolver essa situação o quanto antes, caso contrário a polícia acabará chegando até eles em breve. Ao anoitecer, Suzy pega uma carona em um barco da polícia para chegar ao pântano e Rob vê 2 homens em um barco recolhendo algo na água. Quando se aproxima para realizar uma investigação, o policial acaba sendo atacado por Landral, que o elimina com um arpão. Na tentativa de se livrar das evidências do crime, Landral decide afundar aquele barco e nessa hora o monstro do pântano acorda do seu sono profundo. Enquanto o homem joga o corpo de Rob na água, Suzy consegue fugir da embarcação e segue pela floresta. Imediatamente o criminoso pega um facão para ir atrás dela e logo em seguida Abby e Matt encontram um barco. Ao ver os sapatos de Suzy ao lado do corpo do policial, a médica percebe que a garota esteve naquele barco e ordena que Matt vá atrás dela. Porém, assim que o homem se afasta, Abby escuta os gritos da garota e vai ao encontro dela. Quando Landral está prestes a alcançar Suzy, o monstro do pântano aparece e captura o criminoso. Nesse instante, o homem pega uma faca para golpear, mas a criatura consegue se regenerar e assim que seus ferimentos estão curados, ele usa os musgos do pântano para eliminar o seu inimigo. Em poucos segundos, Landral tem seu corpo destruído pelas plantas e Suzy fica paralisada ao ver o monstro que a salvou. Em seguida, Abby aparece para resgatar a garota e se apavora ao ver o monstro do pântano outra vez. Depois de pegar Suzy, a médica foge e corre ao encontro de Matt, onde percebe que a criatura desapareceu. No caminho de volta para o hospital, a menina revela que conversou com o monstro do pântano antes de Abby aparecer, e ele se apresentou como Alec. Durante a madrugada, o corpo de Landral é rodeado por uma enorme quantidade de insetos que começam a juntar os pedaços para formar um novo corpo. No dia seguinte, ao chegar no hospital, a médica descobre que Harlan foi contaminado e está doente. Então, decide invadir o laboratório de Alec à procura de alguma pista que ajude a encontrar a cura. Enquanto isso, na floresta, um caçador escuta o som de um animal assustado
lado e vai atrás dele. Nessa hora ele se depara com o corpo de Landral e é atacado pelos insetos que saem de dentro do corpo dele. Após vasculhar cada canto da cabana, Abby encontra o caderno onde Alec documentou toda a sua pesquisa, e durante a leitura ela é atacada por milhares de insetos que cercam a cabana. De repente, Landral atravessa a janela e se aproxima da médica. Enquanto Abby tenta afastá-lo, o monstro do pântano aparece e golpeia o seu inimigo. Em seguida, a criatura se aproxima e liberta a alma de Landral. Nessa hora, Abby tenta se comunicar com a criatura e percebe que de fato está falando com Alec. Com a ajuda dele, a médica descobre uma possível cura para a doença e testa sua teoria em Harlan. Graças a ela, o homem consegue se estabilizar e acorda, então a equipe médica estabelece o mesmo protocolo de tratamento para todos os outros pacientes. Alguns dias depois, Abby sobe em um barco e retorna ao pântano para falar com Alec. Seu objetivo é conseguir uma amostra de tecido para tentar descobrir uma forma de trazer o seu amigo de volta. Após colher a amostra, a mulher retorna ao hospital e conta com a ajuda de Jason, que é especialista em botânica, para dar continuidade à sua pesquisa. Naquele dia, Abby decide fazer uma visita à sua amiga e quando chega ao restaurante do pai de Liz, ela descobre que Todd, um dos funcionários, estava tendo alucinações e acabou ferindo a si mesmo. De repente, Delroy começa a agir de forma estranha e é atormentado por visões do passado. Sem saber distinguir a realidade, o homem pega sua espingarda e começa a atirar para todos os lados. Nessa hora, Lucília aparece e ordena que ele abaixe a arma. Assim que o homem se acalma, a policial consegue detê-lo e Abby usa um tranquilizante para imobilizar Delroy. Durante o combate, Lucília acaba levando um arranhão, mas não fica gravemente ferida. Em busca de respostas sobre o que está acontecendo, Abby novamente vai atrás de Alec e encontra um corpo no meio da floresta. Enquanto ela investiga, Alec aparece e informa que Todd esteve ali na noite passada. Tudo indica que o rapaz foi contaminado por um patógeno que estava adormecido naquele tecido mumificado e passou a doença para Delroy. Nesse momento, a médica percebe que Lucília também pode ter sido infectada e decide ir atrás dela. Naquela noite, Avery e sua esposa dão uma festa para comemorar a cura dos pacientes que estavam hospitalizados. E durante o evento, Lucília tem uma visão do seu filho sendo eliminado. Desesperada, a policial saca sua arma e ameaça disparar, então Abby se aproxima para tentar acalmá-la e acaba sendo infectada. Quando Matt aparece, Lucília finalmente se acalma e a médica dirige rapidamente de volta para o pântano antes de ser afetada pelos sintomas. Porém, ao chegar lá, Abby começa a criar um cenário em sua mente, onde está sendo capturada e tem a sensação de não conseguir respirar. Ao sentir o desespero de sua amiga, Alex usa seus poderes para remover a substância de dentro do corpo dela e acaba se envenenando. Rapidamente, a criatura corre até o corpo que viu na floresta e despeja a substância de volta no corpo mumificado. Naquela noite, Maria vai até o quarto de Suzy para verificar se a garota precisa de alguma coisa, pois ela acabou de sair do hospital e foi morar na casa de Avery. Anos atrás, a mulher perdeu sua filha em um acidente e Suzy começa a ter pesadelos com Shauna. Naquela noite, o espírito da falecida jovem invade o corpo da garota e começa a residir nele, pois essa é a forma que Shauna encontrou de voltar para casa. Apesar de ter ganhado superpoderes, Alec também tem sofrido alucinações e vê corpos humanos espalhados por toda a floresta. Certa noite, o monstro do pântano vê um homem se aproximando em um barco e começa a conversar com o piloto, que aparentemente não sente medo dele. No entanto, pouco tempo depois, Alec percebe que aquele cara não passa de um fantasma que está ali para alertá-la de um perigo do passado que está voltando. 14 anos atrás, Abby viu sua melhor amiga Shauna desaparecer após cair de uma ponte e Maria sempre a culpou pela perda de sua filha. Na manhã seguinte, a médica recebe uma ligação de Suzy e decide ir encontrá-la. Assim que entra no quarto da garota, Abby percebe que ela está agindo de forma estranha e decide examiná-la. Nessa hora, ela percebe que o corpo de Suzy foi tomado por Shauna e descobre que sua velha amiga retornou em busca de vingança, pois Abby não foi capaz de salvá-la. Ao sair da mansão, a médica encontra a Madame Xanadu e descobre que o espírito de Shauna foi corrompido pela escuridão. Agora que está de volta, a jovem só pretende parar de agir quando sua vingança estiver completa, e para isso Shauna pretende convencer a sua mãe a se juntar a ela. Mesmo com medo ao ser manipulada por Suzy, Maria entra nas águas geladas do pântano e vai ao encontro de sua filha. Ao ver o carro da mulher parado na estrada, Abby percebe que ela está por perto e desce do
veículo para procurá-la. Nessa hora, Suzy aparece e a médica percebe que ela não está mais possuída. Com a ajuda da menina, Abby consegue encontrar Maria a tempo, porém, em vez de ouvi-la, a mulher tenta eliminá-la embaixo da água. No entanto, Abby consegue se livrar do ataque e nada de volta para a margem. Nesse meio tempo, Shauna aparece e arrasta sua mãe para baixo d'água. Desesperada, a médica mergulha à procura de Maria, mas não consegue encontrá-la. De repente, o monstro do pântano aparece com a mulher nos braços e a médica consegue trazê-la de volta. Nesse momento, Alec revela que as árvores mostraram para ele o que aconteceu 14 anos atrás, quando Shauna tentou convencer Abby a pular da ponte com ela. As duas amigas estavam terminando o ensino médio e queriam fazer uma loucura antes de ir para a faculdade. Apesar de estar com medo, Abby decidiu saltar no lago com sua melhor amiga e empurrou Shauna da ponte, pois pretendia pular atrás dela. Porém, quando percebeu que sua amiga não retornou à superfície, a garota entrou em desespero e pulou na água para procurá-la. Logo em seguida, Shauna apareceu, pois havia mergulhado para dar um susto em sua amiga. Porém, antes que elas pudessem sair da água, Shauna sentiu algo segurando sua perna e foi arrastada para o fundo do lago. De repente, Matt aparece e o monstro do pântano se esconde, enquanto Abby e Maria são levadas de volta para a cidade. Após fazer a análise da amostra fornecida pela médica, Jason descobre que aquele tecido pertence a uma criatura viva e avisa Avery, que envia um grupo de caçadores para capturar o monstro do pântano. No entanto, ao ser pego numa emboscada, Alec consegue escapar e persegue seus inimigos pela floresta. Mesmo feridos, os caçadores conseguem chegar ao barco e escapar com vida daquele pântano. Minutos depois, a dupla chega ao hospital e quando descobre que eles foram atacados pelo monstro do pântano, Abby decide ir falar com Alec para saber o que aconteceu. Enquanto isso, Lucilia tem uma conversa particular com seu filho e descobre que foi ele quem eliminou Alec, sob ordens de Avery. O cientista estava prestes a descobrir sobre os experimentos que Avery estava fazendo no pântano, com a ajuda de Jason, então teve que ser silenciado. Após ser chantageado com provas concretas de crimes que sua mãe cometeu, Matt decidiu fazer o trabalho sujo para protegê-la e eliminou Alec no pântano. Quando encontra o seu amigo, Abby descobre o real motivo do ataque e percebe que ele está sendo perseguido. Durante a conversa, ambos percebem a aproximação de dois policiais e Alec foge. Ao ver as marcas de pegadas no chão, Matt pega uma espingarda e vai atrás do monstro, mas encontra apenas Abby. De repente, Alec aparece e ataca o policial, mas a médica consegue intervir e salva a vida de Matt. Quando percebe que o monstro não sabe a identidade do homem que atirou nele, Matt decide ajudar Abby a acobertá-lo e Alec passa a ver o policial como um aliado. Porém, ao retornar à delegacia, Matt conta para sua mãe que Alec ainda está vivo e Lucilia vai até a casa de Avery para dar a notícia. Quando descobre que o cientista sobreviveu ao ataque, o empresário decide ir atrás dele e Lucilia o acompanha para garantir que dessa vez a missão seja um sucesso. Porém, quando chega no pântano, Avery pega sua arma e ameaça atirar na xerife, pois acredita que a mulher o atraiu até lá para eliminá-lo. O homem não está convencido de que Alec realmente sobreviveu. Seu palpite é de que Lucilia ficou furiosa quando soube que seu filho foi envolvido naquela bagunça e foi atrás de vingança. Porém, quando o homem estava prestes a atirar, Matt aparece e o golpeia. Após apagá-lo, Matt ajuda sua mãe a levar Avery para a água, pois assim será mais fácil se livrar de qualquer evidência daquele crime. Porém, quando todos estão no barco e Matt está prestes a atirar, Avery revela que é pai dele e o policial se revolta contra sua mãe, que escondeu a verdade por todos esses anos. Enquanto a dupla discute, Avery pega uma faca e golpeia Matt para ter a chance de fugir, mas acaba sendo atingido por um disparo feito por Lucilia e pula na água. Quando percebe que seu filho está gravemente ferido, a xerife rapidamente o leva até a casa de Maria, pois sabe que terá problemas para explicar a origem daquela ferida no hospital. Enquanto Fred cuida do ferimento do policial, Lucilia conversa com Maria em particular e garante que o marido dela foi eliminado. Desde o início, as duas fizeram um acordo para se livrar de Avery, pois Maria pretendia ficar com a empresa dele. O que nenhuma delas imagina é que depois de tudo que passou, o empresário
ainda está vivo e decidido a obter sua vingança. Pela manhã, enquanto caminha pela floresta na tentativa de voltar para casa, Avery começa a sofrer alucinações e tem uma visão de Lucília. Porém, ao invés de eliminá-lo, a mulher se transforma em um monstro feito de musgo e o empresário tenta fugir, mas logo percebe que aquilo que acabou de ver não foi real. Enquanto isso, Abby está engajada em sua pesquisa para descobrir um jeito de trazer Alec de volta e decide compartilhar essa informação com Harlan, pois sabe que ele é a única pessoa que acreditará no que ela tem a dizer. Depois de ver uma árvore saindo de dentro de um corpo, o médico sabe que tudo é possível naquele lugar e afirma que irá apoiá-la em sua pesquisa. No entanto, naquela noite, enquanto caminha de volta para casa, Harlan é capturado por dois homens que o colocam dentro de um veículo e o levam embora. Após ser atormentado pelas memórias do dia em que seu pai perdeu a vida naquele pântano, Avery se depara com Alec e é levado para a cabana dele. Quando acorda, o homem descobre que Lucília estava dizendo a verdade, pois o cientista realmente está vivo. Segundo Alec, o pântano o criou para que o equilíbrio fosse restaurado. Para isso, o monstro precisa proteger aquele lugar de pessoas como Avery, que só sabem tirar proveito de tudo que tocam. Quando percebe que sua vida está em risco, o homem decide fazer um acordo com Alec e afirma que o ajudará a voltar a ser humano. Ele afirma que o Dr. Jason é capaz de encontrar um jeito de reverter a transformação, então o monstro do pântano decide deixá-lo partir. Na manhã seguinte, quando chega ao escritório, Abby se depara com Palomar e a doutora afirma que Harlan foi convocado para conter um surto de dengue em Bangladesh. Nesse momento, a médica é levada para uma reunião com Nathan Ellery, que está lá para tentar convencê-la a revelar a localização de Alec. No entanto, Abby se recusa a revelar qualquer informação e tenta entrar em contato com Harlan para saber se ele está bem, mas não obtém resposta. Quando finalmente consegue retornar à cidade, Avery vai ao encontro de Jason para relatar o que aconteceu e pergunta se o médico pode desfazer a transformação de Alec. No entanto, em vez de curá-lo, Jason convence o empresário de que Alec é muito mais útil para eles como monstro, pois assim pode servir como cobaia para vários experimentos. Então, naquela noite, a dupla arma uma emboscada para capturar Alec e consegue mobilizá-lo com o auxílio de nitrogênio. Horas depois, Abby aparece para alertar o seu amigo de que ele está em perigo, mas percebe que Alec foi levado. Ao chegar no laboratório improvisado que foi construído por Avery, Alec tem seu corpo destruído e Jason remove suas partes enquanto ele está acordado, sentindo absolutamente tudo. Quando percebe que os órgãos de Alec não estão mais funcionando, o médico entende que ele não é mais um homem, mas sim uma planta que pensa ser humana, pois ainda detém todas as memórias e personalidade do seu hospedeiro. Naquela noite, Abby e Liz invadem a instalação e acabam sendo cercadas por guardas armados. Quando os homens estão prestes a atirar, uma criatura azul aparece e os ataca. Ao ouvir os gritos dos seguranças, Jason pega as partes vitais que roubou de Alec e foge, deixando o espécime para trás. Após eliminar todos os inimigos de Abby, Daniel, que se transformou no Diabo Azul para salvá-la, vai embora e a médica continua sua busca pelo monstro do pântano. Quando finalmente consegue encontrá-lo, Abby o liberta e apaga a luz verde que estava sendo usado para impedir a regeneração de Alec. Nesse momento, seu corpo se recupera e ele retorna ao pântano. Preocupada com seu amigo, Abby decide ir atrás dele e descobre que o corpo do verdadeiro Alec Holland estava no fundo do lago durante todo esse tempo. Agora que sabe que nunca mais poderá voltar a ser humano, Alec decide se livrar daqueles que o feriram e ataca a equipe de Nathan. O homem invadiu o pântano na tentativa de capturar a criatura, mas o monstro do pântano já estava esperando por ele. Após eliminar sua primeira vítima, Alec cria uma armadilha para atrair o restante da equipe e usa os troncos das árvores para atacá-los. Quando vem o monstro do pântano se aproximando, os sobreviventes decidem fugir e deixam Nathan sozinho com a criatura. Porém, em vez de eliminá-lo, Alec apenas intimida o seu inimigo e ordena que ele fique bem longe daquele pântano. Na tentativa de curar a sua esposa, que está em estágio avançado da doença, Jason prepara um jantar com as partes vitais que coletou de Alec e decide experimentar o prato que preparou antes de alimentar Caroline. No entanto, após a primeira garfada, Jason começa a sofrer fortes efeitos colaterais e inicia sua transformação. Quando se levanta, o homem percebe que não é mais o mesmo, pois agora ele se sente muito mais conectado à natureza. No entanto, quando está prestes a forçar Caroline a comer aquela refeição, a polícia aparece e o médico é detido. Naquela noite, após garantir a prisão de Jason, Abby vai até a cabana à procura de Alec e afirma que mesmo sabendo que não pode trazê-lo de volta, não irá abandoná-lo. Horas depois, quando chega à delegacia,
polícia, Matt encontra o local completamente destruído e repleto de plantas. Durante a investigação, ele vê o corpo de Tyler estirado no chão e se depara com uma criatura muito semelhante ao monstro do pântano. Ao ser questionado sobre sua verdadeira identidade, o monstrengo revela que até algumas horas atrás ele costumava ser o Dr. Jason, mas agora é algo muito mais poderoso. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que Alec e Jason estão fadados a serem monstros pra sempre? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!